Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Aéreo do Abismo e anfitrião da sistema Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar se escritores e escritoras precisam saber ou não de teoria literária, qual a importância, se é importante, se é muito pouco importante, teoria literária para a carreira literária de um escritor. E esse tópico foi uma sugestão que recebi em outra rede social. Recebi muitos pedidos, muitas sugestões de temas, e sempre que eu posso eu anoto os temas que me pedem e trago aqui no canal. Então, se você também tiver algum pedido, alguma sugestão, alguma crítica, quer que seja, pode comentar aqui embaixo, pode enviar em rede social. Eu estou sempre conferindo esse feedback, tá, da audiência de vocês, para estar produzindo conteúdo que for melhor para você. E essa questão da teoria da literatura, eu me lembro de ter debatido de uma maneira bem breve isso no Encontro dos Dragões da editora Pendragon em 2018. Foi quando eu publiquei o meu livro, eu participei da mesa redonda e a gente falou sobre isso, sobre a nossa criação, sobre a vida, nosso ritmo de escrita, né? E falando um pouquinho também de teoria literária. E é claro que tem muitos autores que acham que é muito importante, que faz toda a diferença saber teoria da literatura. Outros não têm opinião formada. E eu também tenho algumas opiniões, tá? Que eu acho que eu não posso assim, só jogar no seu colo, né? Só falar sim e não. Não é uma questão de sim ou não. Se fosse simples assim, eu não estaria fazendo um vídeo inteiro sobre isso, na verdade. Então, acho que é importante a gente debater aqui, tá? Acho importante você também dar os seus comentários aqui embaixo, falar o que você acha desse tema também, falar se você acha importante ou não e por que também, tá? Pra gente, de fato, encarar esse assunto de vários ângulos, compreendendo suas várias facetas. Então, assim, começando, primeiro de tudo, é importante você saber, na minha humilde opinião de Mega Mortal, tá? É mais importante você saber livros do que saber gêneros. Outro dia teve um seguidor que veio falar comigo sobre alta e baixa fantasia, sabe? E ele achava muito importante a diferença entre baixa e alta fantasia. E sabe qual é a verdade? Aí vem uma novidade para vocês, porque eu estudei isso na faculdade. Os gêneros literários que a gente fica debatendo em rede social, debate aqui na internet e tudo mais, sabe? Não são os gêneros literários que a gente estuda de forma acadêmica. Quando a gente vê a definição de gênero literário, a definição acadêmica não é o que a gente tem por aí. E essa definição de alta fantasia e baixa fantasia, que a gente fala geralmente que é sobre a alta fantasia, é um mundo que tem mais magia, que tem mais criaturas fantásticas, que tem vários povos, vários monstros. E baixa fantasia já é um mundo assim que é mais pé no chão, que tem menos elementos fantásticos, a magia não é tão abundante, né? Que não tem tantos monstros por aí. É essa definição assim, que o pessoal dá no nível, mas isso é uma coisa totalmente informal, tá? Então, quando você estuda gêneros literários no nível acadêmico, é outro debate, é outros 500, tá? Então, se você nunca de fato estudou teoria da literatura, teoria literária, eu tenho que te informar, logo agora, arrancar logo esse band-aid. O que você pensa que sabe está longe de ser o que é estudado na academia. Não é que você não sabe, não é que o que você sabe está errado, não é isso, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que para ver como que isso tudo é totalmente parcial. Então, os critérios que para você são relevantes na academia, muito provavelmente não vão ser. E aí também, se eu, Bernardo, chegar com o que eu aprendi na faculdade, na pós-graduação, sabe? Se eu chegar com os conceitos acadêmicos e tentar debater eles na rede social, as pessoas vão dormir, né? Então, também não adianta, sabe? Enfim, são debates diferentes para momentos diferentes. Por isso que eu digo, é mais importante você que quer ser escritor saber livros do que saber gêneros, tá? Saiba os livros que você gosta de ler, saiba os livros que seu público gosta de ler. Quando o seu livro for para a estante de livros na livraria, vai ficar ao lado de quem? Vai ficar ao lado de quais autores, tá? Então isso é interessante de saber, tá? Isso é importante enquanto você escreve.
saber gêneros literários no nível acadêmico, conceitual, sinceramente, não é o que vai definir para que prateleira seu livro vai, tá? E também não é o que vai te ajudar a escrever a sua própria história. Segundo ponto aqui também é saber, se você quer escrever, se o que você quer é escrever, saber escrita criativa é mais importante do que saber teoria literária. Você pode ser expert, você pode escrever um livro inteiro sobre teoria. Vou ver se você concorda comigo. Ler um livro sobre teoria da literatura é muito diferente de ler um livro de literatura. Né? Ler um romance, ler um conto, na verdade. Possivelmente, quem escreve um livro sobre teoria da literatura que é muito bom, não necessariamente vai escrever uma história muito boa. Porque são habilidades diferentes, são perícias diferentes, sabe? Escrever diálogo é uma perícia, escrever título de capítulo é uma perícia, escrever um bom personagem é uma perícia, escrever um bom cenário, descrever um interessante cenário, são habilidades à parte, que são muito diferentes do que a gente pratica na faculdade, para tirar nota para escrever um TCC. Então, se o que você quer, se a sua pretensão é escrever uma história, você tem que focar nisso, em escrever a história. E tem que ser bom em contar a história. E não, a teoria da literatura vai te ajudar de forma indireta. Pode ser útil? Lógico que sim. Mas de uma forma totalmente indireta. É muito improvável que você vai usar de forma prática, substancial, o que você aprende estudando teoria da literatura na sua escrita. Lógico que faz diferença. Lógico que tem muitos benefícios. Não estou dizendo que não serve de nada, pelo amor de Deus. Tem muitos benefícios. Só que são benefícios são mais indiretos e que não servem de nada se você não estudar escrita criativa. Esse que é o ponto. Você não pode não aprimorar a sua escrita criativa. Você não pode contar só com a teoria literária. Você tem que contar principalmente com a escrita criativa e pode também se beneficiar de teoria da literatura. Inclusive, sim, eu, Bernardo, digo isso, assim, vou contar uma história que é pitoresca. Eu já tirei 10 em teoria da literatura. Então, isso quer dizer que eu sei do que eu estou falando? Bom, em parte, né? Eu estudei, olha, eu troquei muito de faculdade e eu peguei, assim, linguística, eu estudei, tipo, 3 vezes já, sabe? Gramática eu estudei várias vezes, né? Teoria literária eu estudei várias vezes, porque eu ia trocando de faculdade. Eu estive na UERJ, eu estive na PUC, estive na Estácio, sabe? Revisei muito conteúdo na graduação. Então, assim, eu estudei um bocado de teoria literária. Mas a vez que eu tirei 10 foi um momento curioso, né? Por que eu tirei 10? Assim, era uma professora Howry. Ela falava com um sotaque alemão muito puxado. Ela usou o chapéuzinho vermelho e o lobo mau de estudo de caso. E eu ficava no fundo da sala de aula lendo Crânio Corvo, do Leonel Caldela, enquanto a professora ficava lá falando com o sotaque puxado dela. E eu boiei na matéria o semestre inteiro. Chegou na hora da prova e eu tinha uma cola no meu bolso. E assim, foi, sabe aquela coisa de Missão Impossível? Eu com a cola assim, pegava ali um pouquinho, copiava, e botava no bolso de volta, a professora estava perto, e eu ficava assim, naquela eu tô assim. E a professora, eu consegui colar tudo, mas tinha uma questão que ela mudou da cola que eu tinha, que eu peguei a cola dos veteranos. E eu não sabia aquela questão, sabe? E essa aula foi esvaziando, foi ficando mais difícil de colar, e eu cheguei pra uma colega minha que estava do meu lado, falei, meu Deus do céu, a professora da questão 3. E ela, pega aqui o meu rascunho. E ela me deu o rascunho dela. Ok, eu tinha resposta. Só que eu não conseguia colar. Aí, inclusive, Bernardo, como é que você conseguiu fazer isso? A professora chegou pra gente, um minutinho. A professora saiu da sala de aula. Eu acho que ela não tava nem aí, sinceramente, pra gente. E aí, quando ela saiu da sala de aula, eu falei, meu Deus do céu, me dá a cola aqui. Aí ela me deu o papel dela, só que ela voltou pra sala de aula. Eu não ia, né, pegar na cara dela o papel. Aí a professora, posso ir no banheiro? Ela pode. Fui no banheiro, li a cola, li, me concentrei, respirei, li de novo, me concentrei, amassei, joguei em privada, dei descarga, lavei a mão, né? E voltei à sala de aula, escrevi, entreguei a prova e fui embora. Foi na semana seguinte, eu nem fui buscar, nem fui na aula seguinte da professora, sabe? Eu tava realmente muito displicente. E quando eu cheguei, minhas colegas estavam, eu tinha 4 amigas, né, com quem eu andava nessa época. Uma delas tava me fuzilando com os olhos, né? A outra tava tipo, porra, Bernardo, tu é foda, hein? E as outras estavam tipo, só tipo, vou nem falar nada, sabe? Eu tipo, gente, o que eu fiz dessa vez? Né? Aí a minha colega tava me fuzilando com os olhos. A professora te elogiou e te deu 10 na prova que você só colou
tudo. Ela falou, gente, o Bernardo veio, nossa, o Bernardo escreve muito bem. Nossa, quem pode entregar a prova dele? Ele tirou 10. E, tipo, todo mundo ficou tipo, uau, o Bernardo tirou 10. E eu colei tudo. E a professora me elogiou no final, disse que eu escrevo muito bem. Então, isso foi um ponto que eu falei, bom, pelo menos, né? Pelo menos eu aprendi nada de teoria literária, mas eu escrevo bem. Isso é inegável, a professora disse, né? Então, assim, essa é uma experiência que me marcou muito com a teoria da literatura. Acho que me influenciou, né, na hora de formar minha opinião sobre esse debate aqui, sabe? Mas, enfim, e é isso que eu falo. Tirar 10 em teoria literária não quer dizer também entender todos os conceitos que tem que entender, sabe? E também não é o que eu te fazer escrever um bom livro, né? Eu tirei 10 escrevendo bem, pra você ver, né? E não entendendo de teoria da literatura. Enfim. Então, o próximo tópico desse debate é: a teoria literária é útil. Claro que é útil. Mas é algo mais acadêmico do que prático. Escrever é botar a mão na massa. Escrever é pegar a folha em branco e encher da sua história. Tá? Encher a folha em branco com a sua história. Tá? É você escrever um bom diálogo, escrever uma boa cena de ação, escrever uma boa cena de um jantar romântico que seja, é descrever um ambiente bem feito, é escrever até uma boa cena de sexo, se é isso que você escreve, sabe? Isso é escrita criativa, isso é escrever um livro. Isso é botar a mão na massa. Teoria da literatura, teoria literária, como o nome diz, é teoria. Por fim, teoria literária, como eu já falei, não garante uma boa escrita literária. Teoria literária, escrita literária não são exatamente a mesma coisa, tá? Eu suponho, cara, aí eu me lembro muito do Tarantino, sabe? Que ele nunca estudou para ser um diretor, e é um diretor épico, sabe? E ele fala que ele não estudou cinema, ele foi pro cinema, né? Ele não estudou filmes, ele foi aos filmes, sabe? E o que ele aprendeu de forma autodidata, né? E ele é uma mente abençoada que conseguiu aprender aprender de forma autodidata, e né? Invejo ele da melhor maneira possível, sabe? Mas se nós temos um diretor, né, como Tarantino, que não estudou cinema, sabe? Eu acho que na literatura, é lógico que a gente percebe os autores que sabem do que falam, sabe? Que tem referência. A gente percebe quando o autor... Às vezes os autores citam autores antigos, né, para mostrar que sabem, o que é legal pra caramba, sabe? Então, a teoria da literatura, ela tem sim muitos benefícios. Agora, eu te garanto, saber muito de teoria da literatura, de escrever uma história, sabe? Mas sem praticar a escrita literária, a escrita criativa, aí não tem o que salve, sinceramente. Não dá para salvar, sinceramente, né? E aí, enfim, eu acho que é importante ter os dois, mas é mais importante ter a escrita literária, a escrita criativa, é mais importante. Se fosse ter uma prova, não tem, tá? Mas seria melhor você tirar, 9 em escrita criativa e 7 em teoria literária do que tirar 10 em teoria literária e tirar 5 em escrita criativa, tá bom? Então, se o que você quer é contar suas histórias, escrever seus livros, foca em botar a mão na massa, foca em contar uma boa história, tá? Se informe na medida que for bom para você sobre teoria literária. Se você quer ler um livro sobre, leia. Se quer ler 10 livros sobre, leia também. Se quer fazer mestrado disso, faça. Tá? Segue o seu coração. Tá? Só não ache que isso vai te fazer ser um bom escritor, uma boa escritora. Tá? O que faz ser um bom escritor, uma boa escritora é escrever de forma que seja interessante para o seu público. E quem vai decidir, última mensagem aqui vai encerrar o vídeo, quem vai decidir se o seu livro é bom ou não é os seus leitores, não os seus professores. Então, eu prefiro ser elogiado por 1000 leitores do que por um professor. Se os professores me detestarem, mas os meus leitores me adorarem, eu, Bernardo, estou no lucro, particularmente. Então, pense nisso quando você for
viajar na maionese, for estudar, for fazer sua próxima prova sobre teoria literária, tá? Enfim, né? É muito importante, é indispensável para a academia, para autores é interessante, é legal, mas não é o caminho. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo mercado editorial e institutiva quase todo dia de 2020, então a gente se esbarra pelo multiverso.